Mas o que aconteceu ontem para esse ser o grande enredo do nosso programa Vene Casagrande na parte do Flamengo? Pois é. O Plata foi expulso mais uma vez? Mais uma vez. Em que situação do jogo? Ele pode pedir música, né? É verdade? 3 expulsões. Qual música que ele pede? DJ Careca vai separar. Pode pedir. Qual música que ele pede? Sei lá, alguma de tragédia aí. Porque Pode o que ele separar, causou DJ Careca? foi uma tragédia ao Flamengo. Vai aí, Vene. O que aconteceu de novo o Plata sendo expulso? Vamos lá, ele foi expulso aos 21 minutos do segundo tempo. Após uma irresponsabilidade dele, e depois a gente vai falar sobre a entrevista coletiva do Felipe Luiz, que eu acho que foi pior até mesmo que a expulsão. Mas o Plata foi expulso e eu vou trazer informação, depois eu falo em cima da minha informação. Ele será punido não por conta dessa expulsão, por conta do conjunto da ópera, porque contra o Racing, a diretoria do Flamengo acredita e enxerga que a expulsão foi uma irresponsabilidade dele, porque ele poderia ter agido de uma outra maneira. Ele deu um tapa no jogador, tapa no adversário. Deitado no chão. Mas ia passar batido, entre aspas, a diretoria ia relevar. Mas aí veio essa expulsão que, na visão da diretoria do Flamengo, também foi muita irresponsabilidade da parte dele, embora o Felipe Luiz tenha tentado passar um pouco de pano na entrevista coletiva. Então ele será punido por conta disso. E essa não será a primeira vez que o Gonzalo Plata será punido pela diretoria do Flamengo. Lá, meses atrás, no começo do ano, ele foi punido e multado pela diretoria após faltar um dia de tratamento quando ele estava no departamento médico, sem dar uma justificativa. Na ocasião, ele foi multado em 20%. Agora, resta saber qual será o valor da multa dele, porque depende do departamento jurídico. Mas o departamento de futebol do Flamengo já definiu. Ele será multado. Parcela no cartão? Acho que não. Tá. Mas assim, a questão é, Fernanda, pelo que eles ganham, isso não vai doer em nada no salário. Obviamente que isso é muito mais para corrigir e tentar mudar o comportamento desse jogador, que de fato é um jogador que precisa ser cobrado internamente. Gente, a gente brinca aqui, mas o que ele fez é extremamente grave e sério. Eu não estou dizendo que se o Flamengo perder o Campeonato Brasileiro vai ser só por culpa dele. Não, não é isso. Mas eu acho que ele não entendeu a importância do jogo. E de fato parece que ele não entendeu, porque após a expulsão ele sai como se nada tivesse acontecido. Ele não demonstra nenhuma insatisfação. Parece que ele está vivendo em outro mundo. Ele precisa entender a importância dele e de um jogo como esse. E quando ele é expulso, ele põe tudo a perder. Vene, você está dizendo que o Flamengo perdeu por conta, empatou o jogo por conta dele? Sim, eu acho que sim. Que se o Flamengo não tivesse um expulso, eu acredito até que o Flamengo poderia ter chegado ao terceiro gol e não ter tomado o segundo. E do teu bairro, tu é expulso. Fica fora uns 5 minutos. Não. Se o Gustavo Gomes faz isso, ele não é expulso. Ele já fez. Vai, Pedro. Inclusive contra o São Paulo. É porque, além de tudo que o Vene falou e que eu concordo, ele foi muito irresponsável nesse sentido, o gesto técnico dele para disputar aquela bola ali é errado. Ele não tem que pisar naquela bola ali, ele tentou pisar na bola. Ele tinha que ter dado um biquinho, tentado dar o biquinho. Se ele tenta dar o biquinho para poder recuperar a bola, ele não ia pisar no pé do Arboleda. Ali ele tentou pisar na bola. Eu não vejo sentido dele pisar na bola ali, a não ser que ele quisesse pisar no pé do Arboleda. Sendo que antes ele fez algo que, assim, tecnicamente falando, sei lá. Exato, ele errou o domínio. Né? Ele errou o domínio. Ele errou. Mas ali, se ele tenta dar o biquinho, acho que é o Saul que tá ali do lado dele. Tenta dar o biquinho, talvez ele consiga disputar a bola. Aí não, ele tentou pisar e pisou no adversário. Não tem discussão. E ele em nenhum momento tira o pé, né? Não. Ele mantém o pé e é isso. Eu acho que assim, ele foi muito irresponsável. Ele foi. Repito, eu acho que o Flamengo empatou esse jogo muito graças a ele, porque o Flamengo estava, entre aspas, controlando a partida. O Flamengo estava muito mais perto de fazer o terceiro que o São Paulo de empatar o jogo. E tava 2-1 na hora, gente. Perfeito, exatamente. Então, ele precisa ser cobrado internamente, não sei se multado, isso eu deixo a critério da diretoria. Mas não dá para o Felipe Luiz passar o pano que ele passou na entrevista coletiva. Até entendo, ele não queria expor o jogador. Agora, dizer que ele entrega tudo que eu faço, que ele estava se doando. Gente, isso é o mínimo de um jogador de futebol, de qualquer equipe. Não é porque ele veste a camisa do Flamengo. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Olha o Felipe Luiz defendendo o Plata. Cadê? Tem? Tem, né? Achou ou não achou? Aí, tá aí. Que foi sem querer. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui e vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. A verdade é que nunca é sempre do treinador. E a gente fala isso aqui nesse programa. É difícil apontar dedo, mas no futebol é assim.
Do mesmo jeito que às vezes o cara faz 3 gols, bota o jogo no bolso, ninguém jogou nada, mas ele botou e sacolou lá e a culpa é do cara, também quando é uma coisa negativa também é. Essa derrota, esse empate fica na conta do Plata. O Flamengo tinha um domínio de jogo, tinha um enredo acontecendo, tava 2-1 e ele de forma muito imatura foi expulso. O Felipe Luiz diz que ele não teve intenção. Mas como todo mundo fala, sem querer também é falta. E é uma falta imprudente. Fernandinho, Olha a tabela aqui. Eu preciso comentar sobre essa declaração. Pode de verdade, falar, não Vene. dá pra passar batido. Gente, nenhum jogador entra em campo querendo ser expulso. É óbvio que a expulsão foi sem querer. Agora, não dá pro Felipe... Eu entendo ele não querer expor o jogador, embora ele já tenha feito isso com o Pedro. Mas não dá pra ele defender o jogador. Ele defendeu o jogador publicamente. Basicamente o jogador pensa assim, beleza. Posso dizer, eu concordo com ele. Não, eu não concordo. Nesse não. caso, eu sim. acho que ele poderia ter feito de uma outra maneira. Olha, esse assunto eu vou resolver internamente, eu vou conversar com o jogador. Verdade. Eu entendo que o jogador acabou errando. É óbvio que ele não queria prejudicar, mas ele prejudicou. Mas isso a gente vai conversar internamente. Agora, dizer e defender, ele defendeu o jogador publicamente. Isso pra mim foi até pior. E outra, assim, a gente também não pode deixar de mencionar, Fernandinho, a lambança no primeiro gol do São Paulo. É isso que eu ia falar. A lambança, porque aquilo ali foi uma Ninguém lambança. entregou um gol. Todo mundo entregou o gol. Vamos A Arrascaeta entregou o gol. Vamos mostrar, deixa eu só mostrar essa tabela e vamos entrar no jogo em si. A gente falou muito aqui do Plata, mas vamos entrar no jogo. O Samuel Lino Olha essa comentou tabela. uma coisa que o Vene, parecida com o que você falou agora. O Samuel Lino falou. Hoje ele nos prejudicou, mas a gente vai dar todo o suporte para o Plata voltar melhor. Que é legal também aqui. Esses são o número de cartões vermelhos dos times na Série A, tá? A equipe com mais expulsões nos últimos 30 dias. O Flamengo tem 5 cartões vermelhos. É o top 1 desse ranking, últimos 30 dias. Contra o Bahia, o Danilo foi expulso. Contra o Bahia, o Wallace tomou 2 amarelos. O Racing, o Plata, em semifinal, na Libertadores. Contra o Sport, o Everton Araújo. E contra o São Paulo, o Gonzalo Plata. O Vitória é o segundo lugar com 4 cartões. Pode caçar aí se não tem o Lucas Alter aqui. Já passei por isso. Já tem, ele tem. Contra o Vasco. Ele tem. O Corinthians tem 3, o mesmo número do Fortaleza, Juventude e Palmeiras. Vene, vamos falar de campo e bola? Esse número tá alto, hein? Não, muito alto. E esse é o ponto. E o Plata, ele participou de 3. Uma curiosidade, até ele chegar ao Flamengo, ele tinha 3 expulsões na carreira. Agora ele dobrou o número, assim, em um curto espaço de tempo. Ele precisam conversar com ele de verdade, porque o Plata ele precisa ter um pouquinho de noção do contexto que ele está vivendo. Dessa câmera dá pra ver que ele dá uma desequilibrada. Ele foi muito imaturo. Ele foi imprudente, imaturo, afobado. E aí ele vai pranchar. Ele foi tudo. Ali, tudo, tá vendo? Tudo. Quando ele vai voltar no laço, ele... agora, viu? Ele desequilibra e ele se perde eu sou tempo o Felipe de tudo. Luiz, eu chamo o Plata na sala do Felipe Luiz e falo, vem cá, Plata, assiste isso aqui. Você acha isso aqui normal? Porque olha o conjunto, olha esse lance. Ele errou tudo, literalmente tudo. O Plata precisa ser cobrado sim por conta disso. Não dá para passar pano, porque ele prejudicou demais o Flamengo, não só nesse jogo, no próximo jogo também ele tá fora. E o Pedro está ausente, teoricamente ele é o jogador para substituir o Pedro. Não se sabe como que vai ficar a situação no Bruno Henrique. Então ele precisa ter noção de onde ele está naquele momento. E ele parece que não está. Parece que ele está vivendo outro mundo. E o Flamengo não fazia uma péssima partida, né, Pedrosa? Pelo contrário. Nesse momento do jogo aí, o jogo tava pro Flamengo. Na minha cabeça era 3 pontos pro Flamengo, controle de jogo absoluto, depois que tinha conseguido fazer o segundo gol com o Samuel Lino. Era um momento que o Flamengo poderia ter feito 3, poderia ter feito 4, ou poderia ter administrado a vitória. São Paulo realmente volta pro jogo depois dessa expulsão. E aí o Crespo é um cara muito inteligente, já falei isso aqui diversas vezes, gosto muito do Crespo, gosto muito da forma como ele enxerga futebol. E aí, naquele momento ali, o Plata botou tudo a perder. Tem outro ponto, ele poderia simplesmente não ter disputado a jogada. Ele poderia ter deixado, errei aqui, vou tentar correr pra voltar a marcar. Ele foi muito imaturo. Assim, ele errou em todas as decisões que ele tomou. Então, assim, o Flamengo, pra mim, fez uma boa partida ontem. Entregou o gol, é verdade. Primeiro momento ali. Só que logo depois teve o pênalti no Arrascaeta e, o erro que aconteceu, ele foi corrigido minutos depois. 2 minutos depois, o Flamengo tava com 1-1 no placar. E o Flamengo é um time melhor do que o São Paulo, é um time mais qualificado. E aí você apaga a excelente partida que o Arrascaeta fez, você apaga mais uma vez o Samuel Lino conseguindo fazer um gol importantíssimo pra ele, o Emerson Royal, que é um jogador que ainda tá tentando se firmar e fez um belo cruzamento. Cara, o Arrascaeta salvou uma bola pra esse cruzamento que é impressionante, a bola já ia sair e dar debaixo da perna do jogador de São Paulo. Então tudo isso que a gente poderia comentar de positivo aqui, ele foi jogado pra debaixo do tapete porque o Flamengo empatou e tá fora agora, no sentido de não estar na liderança, digamos assim, porque o Palmeiras tem um jogo hoje e dificilmente vai perder pontos contra o Santos.
É isso, Vene. E o Arrascaeta se tornou o estrangeiro com mais gols com a camisa do Flamengo. Ainda teve isso também, que ele apagou. Porque a gente está aqui falando do Gonzalo Plata. Pois é. E poderia estar falando de uma vitória do Flamengo, mas não. O Gonzalo Plata não tem noção aonde ele está. Que ele está em outro mundo. Inclusive, após a expulsão, você vê que ele parece que não está nem aí. Ele não sai nem um pouco irritado. Claro que ele não sai irritado, porque ele sabe que ele fez besteira. Fez muita besteira. Não dá para passar pano para esse tipo de situação. Um jogador profissional não pode fazer o que ele fez. Um jogador da experiência dele, jogador de seleção, não pode fazer o que ele fez. E é um jogador que já está na mira do furacão, é isso, no olho do furacão, pelas suas idas constantes a noites noturnas cariocas. E eu não estou entrando aqui no mérito da vida pessoal. Na vida pessoal ele faz o que ele bem entender. Ele só não pode faltar treinamento, como já ocorreu, e ele foi multado por conta disso. Na vida particular, na folga dele, ele faz o que ele bem entender, mas é um cara que já está na mira da torcida por conta disso. Então, gente, respeita o momento. O Gonzalo Plata entende aonde você está, a importância do jogo. O que você fez é um absurdo. Um absurdo. E o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, foi pior ainda. Porque, na boa, gente, eu não estou aqui dizendo que o Felipe Luiz tem que chegar na entrevista coletiva e criticar o jogador. Eu não estou aqui dizendo isso, embora ele já tenha feito isso com o Pedro. Mas ele defendeu o Gonzalo Plata. Ele disse que o jogador foi expulso sem querer. Que bom, né, Felipe Luiz? Me fala quem é expulso querendo. Óbvio, tem um lance ou outro, por exemplo. O cara vai fazer o gol, você bota a mão na bola, você sabe que você vai ser expulso, beleza. Agora, ninguém quer ser expulso. E o Felipe Luiz alega que ele é um jogador que se entrega. Que bom! É o mínimo que ele tem que fazer. Ele está vestindo a camisa do Flamengo e ele recebe muito bem por isso. É o mínimo. Isso é o mínimo. Porque ele faz tudo o que eu peço. É, Felipe Luiz? Então você não pede para ele fazer gol, você não pede para ele finalizar, porque ele deixa a desejar nesse ponto. É um cara que eu gosto, já elogiei bastante, falo aqui da importância dele para o esquema tático do Felipe Luiz para o Flamengo, mas não faz gol. E é um jogador que está fazendo besteira direto. Não é normal isso. Tem que ser cobrado internamente. E a entrevista coletiva do Felipe Luiz foi patética. Ele passou pano para o jogador, ele defendeu o jogador. Ele poderia ter dito, esse assunto a gente sabe, sim, atrapalhou. O Samuel Lino disse que a expulsão atrapalhou. Por que o Felipe Luiz não pode falar? O destino de Felipe Luiz no comando do Flamengo ainda é uma incógnita e tem movimentado os bastidores do clube carioca. O treinador, com contrato válido até dezembro, ainda não chegou a um acordo para renovação. A diretoria manifesta o desejo de mantê-lo para 2026, mas as conversas travaram por conta de divergências financeiras. Atualmente recebendo cerca de 300 mil mensais, Felipe Luiz busca uma valorização expressiva. O técnico pretende elevar seus ganhos para algo próximo de 2 milhões por mês. O pedido, considerado alto por parte da cúpula rubro-negra, esfriou as negociações e deixou o futuro do comandante em aberto. Em entrevista recente, o presidente BAP destacou que uma renovação nunca depende apenas de uma parte, deixando claro que o clube ainda avalia a situação com cautela. A decisão final deverá acontecer somente após o encerramento do Brasileirão Betano e da Copa Libertadores, competições tratadas como prioridade absoluta no momento. Dentro do Flamengo, o tema divide opiniões. Há dirigentes que defendem o reconhecimento do trabalho de Felipe Luiz, elogiando seu modelo de jogo ofensivo e moderno, enquanto outro grupo acredita que a pedida salarial foge dos padrões financeiros atuais do clube. Reuniões previstas para os próximos dias devem definir se haverá um novo avanço nas tratativas ou se o Flamengo partirá em busca de um substituto para comandar o time na próxima temporada. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você renovaria com Felipe Luiz, com esses valores que ele pediu? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.